Boa noite, pessoal. Quero saudar todos aqui presentes e, de antemão, eu quero agradecer à comissão organizadora desse evento por ter nos dado a oportunidade para que nós contássemos nossa própria história, a história da categoria de vigilante das universidades brasileiras. Essa história, ela tem início no ano de 1986, na cidade de Belo Horizonte, quando a FASUBRA realizava a sua terceira edição de congresso naquela cidade. E nesse congresso tiveram presente alguns vigilantes, que no momento bem sábio, eles decidiram fazer uma reunião com os vigilantes paralelo aos debates do congresso, para conhecer melhor a história da nossa vigilância nas universidades. Então vocês vão ver quem são esses companheiros lá no final da apresentação. E a ideia de contar essa história, ela surge no último seminário na Paraíba. Eu lembro como hoje, eu não fui para aquele seminário como delegado, mas me senti no dever, no direito de ir passar 2 dias lá com a companheirada. E eu fiquei 2 dias lá, mas eu confesso para vocês que eu fiquei meio triste, fiquei 2 dias meio cabisbaixo. Por quê? Porque naquele seminário nós deixamos o colega Frauzino internado em Natal. E eu confesso para vocês que eu senti falta dele naquele seminário. Nem só eu, como alguns colegas que me procuraram para falar da ausência do Frauzino. Eu lembro como hoje que o colega Francisco Arduino, da Universidade de Pelotas, ele chegou para mim, ele estava lá, escorado na parede, um pouco triste. Ele chegou para mim e disse: Adalto, eu vejo você um cara tão participativo desse seminário, na nossa história, e eu acho que alguém deveria fazer uma entrevista com você para você contar um pouquinho de como começou a nossa história. E ele foi lá, conversou com um colega para fazer essa entrevista comigo. E o cara não deu a mínima, mas também eu não levei, não esquentei com isso não. O outro colega que me deu uma força foi o Oliveira do Piauí, que está aqui conosco. O Oliveira do Piauí, ele chegou para mim e disse: Adalto, que falta não faz o nosso colega Flauzinho aqui. Eu lembro de você coordenando as mesas de debate, ele também, como outros que sempre dirigiram a mesa de debate, e hoje a gente sente a ausência dele aqui. Aí, Adalto, eu fico imaginando comigo assim, às vezes: poxa, nossa história é tão bonita, será que um dia vai ter alguém que vai se propor a contar nossa história? Aquilo me despertou com essa ideia de Oliveira. Oliveira sai assim do auditório e chega a Cícero. Cícero é um colega que é de Pernambuco, mas hoje está no estado da Paraíba. E ele me vendo ali sozinho, escorado na parede, ele diz assim: rapaz, você sozinho aí pensando, eu imagino que você está pensando em alguma coisa de boa para a categoria. E aí, até porque eu vejo você um formador de opiniões. Aí eu digo: mas realmente eu estou pensando aqui algo que me deixa um pouco triste, a ausência do nosso colega Flauzinho. E a gente comentou um pouco e ele saiu. E eu fiquei com aquela ideia: assim, eu vou contar a história da nossa categoria. E voltei para Natal com esse pensamento. Vai passar. Eu quero também agradecer aos colaboradores que me ajudaram a contar essa história. No caso, como eu já falei, Francisco Arduino, de Pelotas, Oliveira, da Universidade do Piauí, e Cícero, que hoje está na Paraíba. Outra pessoa que me deu uma força grande nesse documentário foi o colega Pedro Neto, que está aqui conosco. Ele me deu uma força na questão da edição dos textos e também na colaboração com essas fotos. Essas fotos eu tive a colaboração do colega Pedro Neto e do colega Genildo Cardoso, que vocês vão ver quem é Genildo Cardoso no decorrer da apresentação. Pode passar. Então tá, nesse seminário, nesse congresso, foi, como eu já falei, que tinha vários vigilantes e um grupo de colegas decidiram fazer essa reunião paralela o congresso da FASUBRA e decidiram realizar um primeiro encontro de vigilantes.
Esse encontro foi realizado em Brasília, né? Que desses primeiros encontros foi tirada uma coordenação, que ficou como coordenador geral Lima de Brasília, como coordenador do Nordeste Armando Luiz e presidente da comissão organizadora Paulo Dantas da UFRN. Por que presidente da comissão organizadora? Porque a gente tinha que se reunir para organizar o segundo encontro, que já foi tirado esse segundo encontro no primeiro em Brasília. Então essa reunião aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, que teve como pauta informes gerais, informe regional e informe do Comando Nacional de Greve. Por que informe do Comando Nacional de Greve? Porque estava acontecendo uma greve naquele ano. E aí nós aproveitamos para colocar esse ponto na pauta. E uma discussão do plano de carreira que estava prestes a acontecer. Foi aprovado nessa reunião o primeiro encontro, que foi decidido que fosse Pernambuco. Nesse segundo encontro, teve um número de participantes, de 25 participantes. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver lá na frente, fazer uma comparação, o número de participantes desse segundo encontro, com a diferença do seminário que mais tivemos participantes. Tá, então esse segundo encontro de Pernambuco, gente, eu considero a nossa prova de fogo. Por que eu digo isso? Porque tem ali 25 companheiros. Como os colegas tiveram a boa vontade de realizar esse segundo encontro e só esperava pelo menos 20 pessoas, 20 companheiros, eles prepararam uma estadia para 20 companheiros. Só que nós tínhamos que dar condições para os outros 5 também participar de igual para igual. O que foi que aconteceu? A gente participava dos debates no mini auditório do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco, e à tarde, quando terminava as palestras, a gente saía procurando no lixo papelões para servir de travesseiro para a gente e para servir de colchonete para os 5 companheiros que ficaram sem colchonete. De uma forma geral, a gente conseguia organizar tudo direitinho, né? A gente acordava um pouco cansado pelo fato de ter dormido mal, mas a gente no dia seguinte estava em pé novamente para tocar os trabalhos. Então, foi assim o início da nossa história, dessa vigilância. Entre esse segundo encontro no Pernambuco, pode passar. Entre esse segundo encontro do Pernambuco, até 95, aconteceram outros encontros, como no Maranhão. Eu não vou dizer o ano desses encontros que aconteceram, porque eu não tenho certeza qual foi o ano exato. Mas aconteceu no Maranhão, aconteceu no Pará, também no Rio Grande do Sul, e o último como encontro foi no Piauí. Foi aprovado nesse encontro do Piauí a mudança de nomenclaturas. Mudando de encontro para seminário. Mas nós vamos classificar todos como seminário para vocês verem qual foi a nossa trajetória daquela reunião que os vigilantes fizeram no Congresso da FASUB até hoje. Pode passar. Então, pessoal, no ano seguinte, de 96, nós fomos para Santa Catarina. Aqui é onde nós estamos agora. Por sinal, deixando bem claro que esse aqui já é a 3ª edição só em Santa Catarina. Então nós fomos para Santa Catarina e esse seminário nós tivemos algumas curiosidades. Uma das curiosidades que me chamou a atenção foi uma polêmica que nós tivemos com 2 professores. Por quê? Esses professores vieram de Pernambuco e, como o nosso movimento era dos vigilantes, a gente achou estranho 2 professores ali sem explicar por que vieram, como vieram. E foi uma polêmica grande para a gente dar o direito dessas pessoas se expressar de igual para igual com a gente. Eu sei que com muita conversa,
nós conseguimos, nós cedemos espaço para esses professores e eles se explicaram o porquê da presença deles ali e não era nada daquilo que a gente estava pensando a respeito das pessoas deles. Eu lembro até que era Joaquim e Joaquinzão, os dois professores. E aí daí para frente ele interagiu de igual para igual com a gente e se tornou um delegado no seminário e que veio trazer muitos ganhos para a gente durante a nossa história. Eles assumiram o compromisso que a partir dali ia dar apoio à nossa história, independente do que fosse, e quando voltasse para o estado de Pernambuco ia falar um pouco da nossa história e procurar mais apoio para a nossa história. A outra curiosidade foi que hoje eu peso 56 quilos, mas naquela época eu pesava 51 quilos. Só que tinha um colega do estado do Paraná, ele era mais magro do que eu. Se eu ficasse de lado assim, ainda dá para esconder ele do meu lado e ninguém vê. Eu sei que nós tivemos uma noite cultural, fizeram lá um churrasco, a turma gaúcha, você sabe que gosta de fazer um churrasco, e lá ficaram tirando sarro na minha cara com a cara do colega lá do Paraná. Eu sei que eu não sei de onde veio a ideia, que arrumaram duas violas e botaram lá a gente para cantar, né, prepararam duas cadeiras e a gente começou a fazer moda de viola, botaram lá um chapéu para o pessoal comemorar. Rapaz, a gente encarou, eu lembro como hoje o nome da dupla era Desnutrido e Zé Conforto. E a gente começou a fazer rima de viola e ele fazia de lá e eu fazia de cá. E os caras começaram a botar dinheiro lá nesse chapéu. Rapaz, nós ganhamos tanto dinheiro nessa noite que deu para comprar duas pipoca box e duas gravatas de vinho para representar. A outra curiosidade que para mim foi assim, fantástica foi a confraternização. Esse pessoal daqui de Santa Catarina prepararam uma confraternização para a gente. Show de bola, pessoal. Muito bem, não quero menosprezar as outras confraternizações, mas essa foi show. Não sei se foi porque foi a primeira que a gente participava, mas foi show a confraternização. Pode passar. De Santa Catarina, daqui de Santa Catarina, foi escolhido para o próximo seminário sem Natal. Eu quero deixar bem claro para vocês também que essas fotos elas não coincidem com a edição do seminário, porque nosso pensamento era para cada edição botar uma foto daquela edição, mas não foi possível, nós não conseguimos. Então essas fotos não quer dizer que essa foto é referente ao seminário de Natal. Então esse seminário aconteceu em 97, foi na UFRN, no período de 27 de julho a 2 de agosto. E a curiosidade que eu trago para esse seminário é que a gente estava discutindo naquela época o cercamento dos campos das universidades. E quando a gente estava discutindo o cercamento dos campos, a gente recebe um comunicado às pressas que tinha uma equipe da Prefeitura de Natal derrubando a cerca que a universidade aqui já tinha começado a fazer. Rapaz, a gente parou o debate, correndo para lá. Depois, Anchieta era um dos coordenadores da segurança, junto com o colega Damasceno, e conseguimos chegar lá e fazer com que ele suspendesse a derrubada da cerca. Então, isso que chamou muita atenção. Pode passar. A outra curiosidade, volta aí, por favor, Sr. A outra curiosidade é que nesse seminário foi a primeira vez que a FASUBRA sentou na mesa de debate. Mas a FASUBRA até então não apoiava o nosso movimento porque eles entendiam que era paralelo à federação. Eles viam esse nosso movimento com outros olhos. E mandou para esse seminário, a federação mandou para esse seminário o companheiro Zé Maria do Ceará e o companheiro Rogério Mazola. Rapaz, a gente deu um chá de banco desses caras. Eu lembro que o colega Zé Maria palestrou pela manhã e o companheiro Rogério Mazola palestrou pela noite. Mas esse cara, a gente não deixou ele em paz, fazendo pergunta, pedindo explicação porque a federação não apoiava o nosso movimento. E chegou um ponto que ele me chamou assim, que eu era coordenador da comissão.
ele chegou, teve um ponto que ele estava tão exausto, que ele chegou para mim e disse: arruma pelo menos um lanche aí para mim, que eu já não aguento mais. Eu sei que eu providenciei de imediatamente uma quentinha, ele jantou, só pediu que permissão para se afastar 15 minutos da mesa e lanchou e voltou. E eu sei que foi até tarde da noite essa palestra dele, mas aí ainda não, nós não tínhamos o apoio da federação. Pode passar. Daí nós fomos para Pernambuco, lembrando que já é a segunda edição da Universidade Federal de Pernambuco. No ano de 1991. A curiosidade de Pernambuco, eu trago como curiosidade o encerramento da plenária final. Nós ficamos até 2 horas da manhã, já chegando às 3 horas, para encerrar a plenária final. Outra coisa que também que eu quero chamar a atenção é que, apesar do seminário ter sido muito bem organizado, mas infelizmente houve um erro da edição do certificado. Mas logo nós consertamos e tocamos a nossa história. Eu quero falar também da timidez de alguns participantes. É aí onde entra a figura do nosso querido fotógrafo Genildo Cardoso. Genildo Cardoso, ele era um fotógrafo que ele tinha assim, um equipamento potente da época, né? Eu lembro dele como hoje, uma jaqueta azul, cheia de bolso. E nós tínhamos na nossa delegação colegas tímidos. Ele não tinha intimidade com o microfone. Mas eles queriam, de qualquer forma, levar uma foto para casa para provar que tinha participado do seminário. E aí, o nosso Genildo Cardoso, ele preparava o birô, antes de começar o debate, ele preparava o birô, botava o microfone lá em posição do colega falar, e o colega sentava como se estivesse palestrando e ele tirava uma foto. Rapaz, esse Genildo Cardoso era interessante. Ele ficava de meio-dia, de manhã, até 2 horas da tarde com a gente, tirando nossas fotos. E ele desaparecia. Quando era no dia seguinte, a coisa mais importante que a gente via, que a gente sentia, era que enquanto a gente estava tomando um café da manhã, ele estava fazendo a exposição das fotos no hall do auditório onde ia acontecer os debates. E aí a gente comprava aquelas fotos, cada um comprava a sua foto e tirava mais. Lembrando também, eu quero falar também da união dessa categoria. Essa categoria era tão unida que todos os seminários, você se preparava para tirar uma foto, você só conseguia tirar uma foto só. Da segunda foto em diante você não conseguia. E era chegando nas companheiros, eu sei que a foto terminava com 35, 40 companheiros. Então o Genildo Cardoso ele teve uma grande importância nessa nossa história. Pode passar. Nós fomos do Pernambuco, nós fomos para o Piauí. O Piauí foi um seminário muito bom, muito proveitoso, e as curiosidades que eu trago do Piauí foi a mesa de debate. A mesa de debate desse seminário foi show, rapaz. Eu lembro que nós temos uma cultura de, quando termina o nosso seminário, a gente convidar os palestrantes para fazer parte da nossa confraternização. E nessa confraternização, a gente teve como palestrante um tenente do Corpo de Bombeiros do Piauí, e ele fez uma apresentação para a gente top. E ele foi para a nossa confraternização. E eu sei que todo mundo gostou tanto dele que terminou transformando a confraternização dele numa mesa de debate. A gente chamou ele para a nossa mesa e todo mundo se chegou e perguntava as coisas para ele, e ele, na maior simplicidade, respondia numa boa. Então, o cara deu show. Pode passar. Do Piauí, nós voltamos para para Ceará, Universidade Federal de Ceará. Nós fomos para o Ceará no ano de 2000. A curiosidade que eu trago do Ceará foi os momentos culturais. Você está vendo essa foto aí, mas essa foto ela não é desse seminário. Foi aquilo que eu expliquei no início. Foi uma das curiosidades que eu trago desse seminário foi o início do nossos momentos culturais. Como?
Os cantores amadores, como Ricardo, do Pernambuco, que já é falecido, Batista, do Pará, que também era um cara que fazia um showzinho dele como cantor amador. Aí tinha a turma do Dominó, que ficavam lá até tarde jogando Dominó. Tinha a turma do truco, que era coordenado pelos colegas do Goiás. Rapaz, esse jogo do truco, ele era tão barulhento que acordava até manequim de loja, com o barulho que eles faziam. Então, e tinha o futebol, deixando bem claro para vocês, como eu falei dos cantores amadores, né? Era o Ricardo, o Batista do Pará que organizava os momentos culturais. Esse jogo do truco era a turma do Goiás que organizava, né? E tinha o futebol, que era organizado por Pedro Neto, Walter do Maranhão e Ives França, que também já é falecido. Era um momento tão assim, bom, que a gente interagia com os colegas, a gente ria, né? Era nos momentos culturais. Pode passar. Do Ceará, nós fomos para Uberlândia. Esse seminário, eu tenho algumas curiosidades, assim, impressionante, né? Algumas tristes, mas foi curiosidade. Desse seminário, a curiosidade que eu trago, uma delas era a colega Nivecina. Nivecina, parece que ela é da Universidade do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. E antes de começar as palestras, ela fazia um momento de terapia com a gente. Ela botava a gente lá para pular, dançar, se agachar, se levantar. Você tinha que começar todo mundo bem, se agachava, se levantava. Do meio para o fim, os velhinhos já estavam lá querendo ficar no chão, mesmo que não conseguia mais levantar. Mas era bom. Todo início de palestra ela fazia isso. A outra curiosidade que eu trago é sobre o colega Frauzino. O colega Frauzino, nesse seminário, ele foi coordenador geral. E ele trabalhou tanto nesse seminário, mas tanto mesmo, que ele pegou assim, ele ficou exausto e teve que parar no hospital. Ele passou a noite tomando soro, mas de manhã cedinho ele já estava de volta e tocou os trabalhos na maior responsabilidade. A outra curiosidade que eu trago nesse seminário é um trem aqui, Sotero, motorista. Essa curiosidade ela foi interessante porque nesse seminário nós fomos no micro-ondas. Nós saímos de Natal para Uberlândia no micro-ondas. E na estrada, a gente indo para esse seminário, Sotero, motorista, comprou um galo que parecia mais um pinto do que um galo, de fato. E esse galo, a gente ficou hospedado num ginásio de esporte. E esse galo, quando dava 3 horas da manhã, 4, esse galo começava a cantar. Ele acordava até que estava numa distância de mais de 200 metros. Mas esse galo incomodava. Mas a turma terminou gostando do galo e quando era nas palestras do dia seguinte, era só se comentando. Cadê o galo de Sotero? Hoje nós vamos matar aquele galo e tomar cachaça. E continuou o seminário nesse clima de fraternização. Pode passar. Do Piauí nós fomos para Paraíba. 2003. Esse seminário, ele teve algumas coisas diferentes dos outros. Por quê? Nós tivemos, nas curiosidades, nós tivemos a primeira participação da FASUBRA com apoio ao nosso seminário, que foi o colega Zé Maria, que foi como palestrante para esse seminário. E tivemos também pela primeira vez o colega Luizão, que foi um cara que interagiu. A partir daí, ele conseguiu tocar esse nosso seminário de uma forma bem fraterna. Assim. Vocês sabem que o nosso seminário tem várias bandeiras políticas. E o Luizão, nesse papel de organizar o nosso movimento, ele não olhava nem para a bandeira política dele. Ele queria ver todo mundo bem na discussão. Então, era aquela coisa de escolher a nova coordenação para o seminário, isso era com ele. E aqui eu quero fazer uma correção, não foi Zé Maria que foi para esse seminário, foi Paulo Henrique.
nosso saudoso Paulo Henrique. E nesse seminário estava em discussão o nosso plano de carreira de salário, que a gente brigava, tentava explicar para a federação por que a gente tinha que ficar na letra D. E a Fazubra não se convencia que vigilante tinha que ir para a classe D, tinha que ficar na letra C como motorista. E aí a discussão foi acirrada, até que o colega Paulo Henrique disse: bom, vamos fazer o seguinte, se você me convencer o porquê que vocês devem ir para a classe D, eu defendo isso na plenária, porque na semana seguinte ia ter uma plenária da Fazubra e esse assunto ia estar pautado. E eu sei que juntou o colega Farias, Eufrauzino e outros companheiros, fizeram uma reunião paralela com o Paulo Henrique, e Paulo Henrique saiu dali convencido que devia defender que a classe dos vigilantes fosse para a classe D. Que depois esse interesse de Paulo Henrique foi compartilhado com o Maldonado, Carlos Maldonado, que era o cara, igual a Paulo Henrique, era o cara do assunto. E eu sei que na plenária da Fazubra a discussão também se acirrou, mas eles se convenceram que a gente devia ficar na classe D. O colega Faria já tinha convencido o pessoal da comissão de plano de carreira, lá em Natal, que a gente tinha que ir para a classe D. E ele explicou, convenceu numa boa. Faltava convencer a Fazubra. Convencendo Paulo Henrique defender junto com o Maldonado, deu certo. É por isso que hoje nós estamos na classe D. Pode passar. No ano de 2005, aí vocês podem perguntar, em 2004 não houve seminário? Não houve, porque na Paraíba foi escolhido Rio Grande do Sul como primeiro colocado, Maranhão como segundo colocado para sediar o próximo, e Ceará ficou em terceiro lugar. No decorrer do ano de 84, por motivos superiores, nem o Rio Grande do Sul, nem o Maranhão conseguiu realizar o seminário. Vlamir, com a sua delegação, assumiu o compromisso de fazer, mas com uma condição, de só fazer em 2005. E aconteceu em 2005, no Ceará. Curiosidade é que nós ficamos fora da capital, ficamos no local, no cenário, onde as palestras eram no mesmo local que a gente ficava hospedado. Pode passar. No ano 2006 foi na UFRN. A curiosidade maior, a curiosidade que eu trago desse seminário é o número de participantes. Vocês estão lembrados que eu falei lá no segundo encontro de Pernambuco, que foram 25, então nós chegamos a colocar 314 companheiros no seminário de Natal. Então você veja o quanto nós avançamos nesse ponto aí de participação. Merece até palma, né, para esse número de participantes. Foi aprovado os próximos seminários. Também nesse seminário, uma curiosidade que eu destaco é que nesse seminário nós aprovamos um dia de cultura nos próximos, ou seja, a gente tirava a quarta-feira para o pessoal fazer um ato de cultura, né, conhecer a cidade, para que não ficasse tão exausto durante uma semana inteira no auditório. Foi lá que foi aprovado e deu certo. A partir daí os auditórios ficavam mais cheios, a companheirada não se ausentava tanto. Pode passar. De Natal nós fomos para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Foi um seminário bom. A curiosidade que eu trago desse seminário foi a unificação da chapa para a escolha da nova coordenação. Como eu falei lá atrás que Luizão era quem organizava isso, mas a gente estava sentindo que estava havendo um desgaste na disputa. Então aí nós aprovamos que seria um chapão, para não ter concorrência entre a companheirada. Nós temos assim uma cultura de tanta união e não ficava bem para a gente estar disputando uma eleição onde todo mundo era interessado no pleito e que todo mundo, quem fosse da coordenação para organizar o próximo, estava em voz mão. Outra coisa que, outra
curiosidade que eu trago foi uma agressão envolvendo Luiz Carlos, do Pernambuco, e Walter do Maranhão. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco desse acontecido. Walter, que está aqui no auditório com a gente, Walter é uma pessoa que ninguém aqui tem nenhuma mágoa de Walter. É um cara altamente educado, sabe conciliar os conflitos na hora precisa. E a gente não aceitava Walter passar pelo que passou. E Luiz Carlos era o nosso xodó do seminário. Era aquele cara que de vez em quando pedia um espaçozinho nas palestras para fazer as poesias dele. Ele tinha umas poesias lindas, rapaz. E o apelido carinhoso dele era Cerca Pular. Quando ele chegava no auditório, chegou Cerca Pular. E por quê? Porque não sei que aconteceu essa agressão entre duas pessoas tão queridas no nosso seminário. Porque o Walter é um cara que, sinceramente, eu tiro o chapéu para o Walter. Na personalidade dele, na capacidade que ele tem de conduzir as discussões aqui no nosso seminário. E Luiz Carlos nem se fala, era uma monte de pessoas. Mas terminou que numa boa, depois, os dois numa boa e vamos para frente. Pode passar. Nós fomos para Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, nós fomos para Santa Catarina. Essa foto aqui, ela é do seminário que aconteceu em Brasília. Está aí nosso colega Florencio, que lá na frente vocês vão ver ele parando no trânsito, lá no seminário que aconteceu em Brasília, para que a gente chegasse no nosso lado até a esplanada do Ministério. Curiosidade foi o colega Florencio parando no trânsito na esplanada do Ministério para que a gente passasse fazendo o nosso manifesto. Pode passar. De Santa Catarina, nós fomos para Pernambuco de novo, 2010. Para Pernambuco. Esse seminário, eu não tive curiosidade, não lembro de nenhum agora. Se alguém tem, pode lembrar aí para mim, pode me ajudar. Tá, pode passar. Nós fomos de Pernambuco, nós fomos para Pelotas. Esse seminário, rapaz, eu tenho algumas curiosidades que... Boa, viu? Boa. Uma vocês vão dar gargalhada, que merece dar umas gargalhadas aí. E aí desse seminário eu destaco a mesa de abertura. Gente, para mim, foi a abertura mais ilustrada que eu já assisti até hoje no nosso seminário. Era uma mesa bem recheada mesmo, as autoridades daquela cidade presentes na mesa. E uma das curiosidades outra curiosidade foi o City Tour que a gente fez na cidade. Antes, nós ficamos num espaço religioso e não terminou, que esse espaço não deu para acomodar todo mundo para sua estadia. E aí eu lembro que eu, o colega Frauzinho, César de Santa Maria, César está aí, né? Valeu, César. César de Santa Maria, nós arregaçamos a manga da camisa e caímos em campo para ajudar os colegas daqui. Sei que nós conseguimos acomodar todo mundo nas pousadas que tinha próximo e deu tudo certo. Uma das curiosidades que eu quero deixar essa curiosidade para depois era a felicidade. Outra curiosidade foi a felicidade de Francisco Arturinho levando a gente para fazer umas compras no Uruguai. Nós fretamos uma van e Francisco foi o nosso guia. Ele é uma felicidade no final do seminário, porque tudo deu certo, né? Então nós fretamos essa van e ele levou a gente para o Uruguai fazer umas compras. A outra curiosidade é o seguinte: vocês podem rir, não tenho vergonha, não, pode rir. Nós no dia que a gente virou para a cultura, com um dia livre, nós fomos fazer um city tour na cidade de Pelotas. Nós fizemos primeiro, começamos o city tour pela Universidade de Pelotas, conhecendo todos os espaços da Universidade de Pelotas, e depois nós fomos para conhecer a cidade. E nessas idas pela rua de Pelotas, numa rua, o ônibus parou no sinal. E eu olhei assim de lá
Eu vejo lá um prédio de 4, 5 andares e em cada janela uma coroa de flor, só que de plástico. E eu estava ao lado de um colega de Pelotas. Eu digo, rapaz, que povo para gostar de flor isso aqui de Pelotas. Cada janela aí daquele prédio tem uma coroa de flor. Aí ele me disse, Adalto, isso é um cemitério. Adalto, isso é um cemitério. Aqui a gente enterra as pessoas na vertical. Então, essas flores que você está vendo aí não é no edifício, é no cemitério. Aí eu digo, tá bom, mas fica só com a gente aqui no momento. Pode passar. Daí nós fomos para o Belém do Pará. Eu digo, nós fomos por, assim, mas deixando bem claro que nesse seminário eu não fui. Eu estava fazendo uma graduação e foi a semana de provas. Mas eu confesso para vocês que eu quase abandono essas provas e pego um avião e ir para o Belém do Pará, porque você fica triste por não acompanhar todas as edições do seminário e ficar fora de uma. Eu confesso a vocês que me deu a vontade de ir, mas não deu para mim. Como eu não fui, não teve curiosidades. Pode passar. Fomos para Juiz de Fora. Nesse seminário aí, muito bom, e a curiosidade que eu trago daí, vocês podem rir da minha cara quando vocês quiserem, porque merece. Nós ficamos hospedados num hotel que ficava bem pertinho da linha do trem. Além de ficar perto da linha, ficava perto de uma estação, numa passagem de trem, de veículo. E era trem de meia hora, passava um trem, eu digo a você, com 1 quilômetro de extensão, esses trem carregado de minério. E cada trem que passava, mas eu ia para a janela para contar os vagões. Porque lá em Natal só tem duas unidades de trem. 2 locomotivas, cada uma puxa 4 vagões, aí o trem que a gente tem lá. Aí eu chego aqui e vejo um trem com mais de 100 vagões, era motivo para mim ficar contando. E aí quando o trem começava a buzinar, eu já ia para a janela para contar os vagões, não era nem tanto para contar os vagões, era porque eu não conseguia dormir. E tinha um cara gozador, mas do Amazonas com a gente no quarto, era eu, o Frausto e Pedro, né? Tinha um cara gozador do Amazonas com a gente no quarto. E quando ele escutava as buzinas do trem, ele dizia, olha o trem aí, vai contar os vagões não? Eu digo, eu já estou na janela. Era uma coisa impressionante. Pode passar. De Juiz de Fora nós voltamos para Natal. Então nesse seminário de Natal foi muito bom também, seminário bom. Mas eu não guardo nenhuma curiosidade não, né, de Natal. Pode passar. Nós fomos de Natal para Minas Gerais, né? Para Minas Gerais. Que eu destaco nesse seminário uma curiosidade, as atividades indígenas. Nós ficamos num hotel que quando era 3, 4 horas da tarde eles vinham para o hall do hotel vender seus produtos artesanais e mostrar as danças dele lá, né? Era uma coisa muito linda a apresentação do povo indígena naquele seminário. E aqui é o colega Florencio, como eu falei lá atrás, no seminário de Brasília, parando o trânsito para que o nosso pessoal passasse. Fizemos uma atividade da UNB para a Esplanada do Ministério. Pode passar. Fomos para o Rio de Janeiro. Nesse seminário, nós não temos. A curiosidade que eu trago desse seminário foi na confraternização final. Muita gente tiveram uma apresentação, alguns representantes de uma escola de samba para animar a nossa confraternização. E nessa festa, né, todo mundo dançava, eles dançando lá em cima do palco e a galera dançando embaixo, os passos carnavalescos. E o nosso colega José Fernando resolveu subir no palco e dançou com todo mundo lá, terminou dançando com uma pessoa lá, um membro lá da apresentação, e foi foto que à vontade lá, o pessoal tirando foto desses 2 colegas dançando lá no palco. Pode passar.
De lá nós fomos para Goiás, Universidade de Goiás. A curiosidade que eu trago desse seminário era a apresentação do colega, uma apresentação que foi feita pelo colega Magalhães, Birajara e outros colegas. Deixando bem claro, quem veio contando essa história hoje aqui, não tem ideia do avanço que nós tivemos durante esse tempo todo. Não tem ideia de ver quando foi que nós começamos, assim, até com palestrante. Eu lembro de Anchieta, do Pernambuco, eu lembro de Teles e Leandro fazendo apresentações, me parece, na Universidade de Santa Catarina, Moza, um cara que sempre também teve suas apresentações como palestrante. E agora, eu aqui com esses colegas que estão me auxiliando aqui, fazendo essa apresentação da nossa história. Então, a curiosidade que eu trago é essa do Goiás. Pode passar. Essa foto aqui foi tirada em Brasília. Pronto, essa foto aqui, ela se refere ao seminário de Brasília. Quando terminamos, teve um dia que foi aprovado esse ato, sair da UNB para a esplanada do Ministério. Está aí a foto. Pode passar. De Brasília nós fomos para o FPB. Foi lá onde começou a ideia de contar a nossa história. A curiosidade que eu trago aqui, que não é agradável, foi que a gente não tivemos acesso ao relatório final. O porquê eu não sei, mas não deu para sair o relatório final. E pode passar. Pronto, está aqui, pessoal. Esses colegas aqui que vocês estão vendo, os que já faleceram, né? Pode, palma para o nosso colega Aurélio, né? Teve o Paulo de Santa Catarina, no primeiro seminário, ele que organizou uma peladazinha para a gente na quadra à noite, no mini campo. Mas nós não conseguimos jogar nem 20 minutos porque os pés congelaram, estava frio demais, aí a gente não conseguiu jogar de jeito nenhum. Evanildo, era da Paraíba, gente, dava gosto a gente ver esse Evanildo fazer uma intervenção nas palestras. Um cara super educado, gente boa, um cara que sinceramente fez e está fazendo muita falta para a gente aqui no nosso seminário. França, no Maranhão. França era o cara que organizava a nossa espeladinha nas manhãs, antes de começar as palestras. França, Walter, como eu já falei, Pedro Neto era responsável para organizar a nossa espeladinha nos campos. Gente muito boa. Kátia, do Rio de Janeiro, uma guerreira. Essa mulher, independente dela ser da coordenação ou não no seminário, ela dava o máximo dela para ver a coisa funcionar direitinho. Teve Albedi, que é de Mato Grosso, cara muito bom também, gente boa. Humberto, da São Carlos, né? Cara polêmico, deixando bem claro que, juntando a paciência, a sabedoria de Walter, de Tavares, também aqueles caras polêmicos traziam muito subsídio do nosso seminário, que às vezes era de uma polêmica daquela que você tirava um bom encaminhamento para o nosso seminário. Geraldo de Pernambuco, cara muito participativo também. Ricardo também de Pernambuco, era um cantor amador que eu falei, era um cara muito assim, atento nas discussões, participativo e fazia um show para a gente nas horas vagas. Admilson também de Pernambuco, faleceu agora há pouco tempo, e Alencar do Piauí, era um cara que ajudava Neves, Oliveira, tocar o seminário, né? E José Aurélio é esse que está na foto, pode passar. Ferreira do Piauí, também falecido, Raimundo Rodrigues da UNB, Gelocione de Barbosa de Uberlândia, Raimundo Alves da UFRN, Francisco Barbosa, conhecido como Touro da UFRN, Marcilon, também Zacarias, Márcio Guedes, Paulo Dantas e Gilmar de Pelotas. E Eufrauzinho, do Rio Grande do Norte. Eu quero abrir um parênteses e falar desse rapaz. Eu sou filho de um casal que tiveram 9 filhos. Hoje eu tenho 8 irmãos, mas eu considerava esse cara como meu irmão. Porque de fato não era porque não era filho do meu pai e da minha mãe que eu
não podia deixar de ter como meu irmão, porque esse cara merece uma salva de palmas. Esse cara, ele era competente em tudo que fazia, um cara tranquilo. Então, hoje eu sinto uma falta muito grande de Eufrosino, porque nas nossas andanças a gente sempre ficava junto, nos hotéis, qualquer questão política a gente sentava para conversar, para ver a melhor forma de encaminhar. Então esse cara é um cara show, por isso eles falecidos. Pode passar. Pronto, as conquistas que nós conseguimos durante esse tempo todo, as conquistas na nossa categoria. Qualificação acadêmica, eu lembro que quando a gente começou o seminário, eu acho que tinha poucos com a graduação. E hoje, existe um bom número de colegas já graduado, pós-graduado, mestrado. Eu tomei conhecimento que tem um fazendo doutorado aí também. Nós fomos coordenadores e coordenadoras do sindicato. Nós conseguimos ocupar os espaços dos sindicatos. Conseguimos ocupar espaço nas comissões internas das instituições, como os colegiados, as CPPTAs e outras comissões. A CIS também ocupou. Conseguindo também a superintendência das diretorias de vigilância, que eu acho que hoje a maioria das vigilâncias é um vigilante que está lá como coordenador, como superintendente. Cada estado tem a sua nomenclatura. E mandatos políticos, como estadual e municipal, que é o nosso caso, tem um colega Sandro lá, que foi vereador, depois deputado estadual. Os conselhos federais, como eu já falei, o conselho universitário, como eu já falei, que a gente ocupou, e a CPPTA. Outra conquista grande foi a gente passar da letra C, como eu já falei, para a letra D. Essa foi uma das maiores conquistas que nós já tivemos até hoje. Pode passar. E aí, pessoal, esses caras aqui foram os idealizadores da nossa história hoje. Eu não estaria contando essa história aqui hoje se não fosse esses colegas aí que lá na terceira edição do Congresso da FASUBRA resolveram fazer uma reunião paralela e se conhecerem melhor. Então está aqui os idealizadores, os criadores, os sábios da nossa história. Antônio Tavares do Goiás, Edmilson Rodrigues da UNB, Armando Luiz de Pernambuco, José Carlos Albino de Belo Horizonte, Marcelino, que não é Marcelino, é Celino, do Maranhão, que ficou pouco no movimento, se afastou, não sei porquê. Paulo Dantas, do Rio Grande do Norte, o cara participou, era bem participativo. Mesmo aposentado, ele continuou participando do nosso seminário. E Alberto Bernardo, que também participou pouco, saiu do movimento. E José Moraes de Lima, do Pará, o nosso carinhoso Lima do Pará. Foram essas pessoas que criaram essa história e pode passar. E para eles a gente bate palma e muito obrigado. Eu agradeço a atenção que vocês tiveram de ficar atento na nossa apresentação. E essa história pode continuar, ela não pode parar por aqui. Muito obrigado.